em função da pandemia do coronavírus e seguindo orientações da SME, eu criei um canal exclusivamente para você, o Zemática, para auxiliá-los nas nossas aulinhas de matemática que, por não ser presencial, eu vou fazer por videoaulas. Então, a primeira nossa grande aulinha vai ser sobre circunferência, seguindo a apostila, que todo o assunto já está nela. Então, nós vamos fazer como? Nós vamos dar aulas explicativas e, consequentemente, vocês vão na apostila, aqui na página 17, 18 e 19, estão as questões para você resolver a partir da explicação, beleza? Qualquer dúvida, a gente vai lá e comunica. Não esqueçam de acessar o canal, é Zemático. Vamos lá. Falando desse assunto, que é na geometria, nós temos a circunferência. Na realidade, nós vamos trabalhar raio, corda, diâmetro, perímetro de uma circunferência e ver um pouquinho de ângulo central e ângulo inscrito, só na teoria, tá? Então, primeiramente, eu vou falar do raio. O raio de uma circunferência é quando eu tenho no centro da circunferência um ponto, né? Um ponto no centro, e quando eu traço na metade da circunferência, se eu traçar uma reta aqui, tá? Eu vou fazer aqui, tá? Para vocês verem. Então, esse aqui é o centro da circunferência, que é o ponto O, tá? Ponto central. E aí é chamado de raio. Esse ponto aqui, tá? Que é o raio. Raio R. Ele é da circunferência. Então, vamos lá. Agora, quando eu tenho um ponto, uma reta, que passa por toda a circunferência, tá? É chamado de diâmetro, tá? O diâmetro é uma reta que cruza toda a circunferência de uma extremidade à outra, certo? E aí eu tenho também uma secante. O que é isso? A secante é uma reta que ela pertence à circunferência. Então ela vem em qualquer um dos pontos, tá? Ela pode ser escrita assim. E aí eu tenho a secante que também é chamada de corda, tá? Essa corda, ela pertence à circunferência. Então, resumo geral. O raio, o diâmetro, vou botar o diâmetro que é até colocar aqui uma outra cor para destacar melhor, beleza? Então, quando eu tenho aqui, ó. Isso aqui é o raio. Então, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio, ok? Se o diâmetro é 2 vezes o raio, então nós vamos precisar disso para resolver algumas questãozinhas daqui um pedacinho. Então, vamos lá. Um resumo geral usando a circunferência como apoio. Eu tenho a corda, o diâmetro e o raio. Mas quando eu falo em ângulo central, então veja bem, o ângulo central, eu tenho um ponto que é chamado de vértice, que está aqui central. Então eu posso traçar aqui um ângulo qualquer. Esse ângulo aqui, vem aqui, ó. E formei pronto, formei esse arco. Esse arco aqui, ó. Beleza? Ele tem o mesmo valor do ângulo central, certo? Mesmo valor do central. E quando eu traço uma outra reta aqui, ó, você tem que observar. Aqui eu tenho um ângulo inscrito, tá? Beleza. O ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central, tá? Então eu digo assim, ó. Se esse ângulo central aqui é 100, beleza? Olha só, o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, veja bem, se aqui é 100, aqui você divide o ângulo por 2, que é 50, certo? Isso aqui é só uma determinação. O ângulo inscrito é o dobro, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. E o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, que esse arco tem o mesmo valor, beleza? Então, isso aqui é só teórico. Então, vamos aqui para os exemplos sobre medir. É o perímetro, tá? Comprimento da circunferência. Então, quando eu quiser saber esse comprimento aqui, é o contorno de uma circunferência, eu vou usar essa fórmula aqui, que é 2 vezes o π vezes o raio. O π, gente, é uma letra grega, tá? Ela tem um valor aproximado de 3,14. Né? Tem mais aqui, é 3,14, 15, 9,2, 65 e ponto, ela é um número infinito, mas eu vou usar como parâmetro que o π vai ser 3,14. Esse meu valor é um valor que vai ser usado para me fazer alguns cálculos de comprimento de circunferência. Então vamos aqui agora. Tem um exemplo de como calcular uma circunferência.
calcule o comprimento de uma circunferência de raio 3 centímetros. Olha, vou aqui usar esse copinho aqui para a gente fazer o nosso desenho. Então você analisa como? Aqui é como se fosse duas, aqui, essa parte aqui é como se fosse o círculo, tá? Onde eu posso tocar, sentir. E esse daqui é a circunferência, que é o diâmetro dessa área aqui circular. Então eu vou desenhar aqui a figura, tá? Pode usar qualquer superfície circular, uma moeda, qualquer coisa. E aí você vai fazer o quê? Eu quero que você calcule o comprimento da circunferência, mas eu tenho aqui um dado muito importante, que é o valor desse raio. Então toda vida vai ter questões que vai pedir o raio, vai ter questão que vai pedir o diâmetro, e vai ter questão que vai ser pedido o comprimento. Nós vamos ver um por um aqui, caso a caso. Então nesse caso aqui eu vou pegar a fórmula, né? Qual é a fórmula que eu uso para calcular o comprimento? É C, que vai ser igual a 2 vezes o π, que vai ser vezes o raio também. Então essa fórmula aqui vai ser usada em todas as fórmulas que pediu o comprimento. Tá certo? Então como é que eu calculo? Eu vou pegar o meu C, que é o que eu quero, que é o perímetro, né? Que é o comprimento. E vou pegar 2 vezes o π. Mas eu já sei que o π é 3,14. Então todos os casos você vai usar 3,14 multiplicado pelo raio, porque está aqui a fórmula. O raio que é o 3 centímetros. Então você faz essa conta de multiplicação e você vai encontrar o seu comprimento. Então C vai ser igual. Veja bem também um detalhe. Gente, toda vez que você multiplicar 2 vezes 3,14, que vai ser padrão, sempre vai dar isso. Então eu já sei que isso aqui vai dar 6,28. Tá? Que vai ser multiplicado por 3. Então, toda vida que pedir essas 3 multiplicações, você já resume isso aqui, tá? Esse resume esse valor a 6,28. Ou seja, toda vida você já pega 6,28 e multiplica pelo raio da questão. Vai ser mais simplificado. Então, o comprimento vai ser igual. Vou fazer o cálculo aqui, a continha. 6,28 multiplicado por 3. Beleza? Então, você vem aqui, ó. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 2 vezes 3, 6 com mais 2, 8. E 3 vezes 6 é 18. Então, deu 18,84 centímetros, né? Porque a medida vem em centímetros. Então, fica 18,84 centímetros. Então, esse é o comprimento, é o perímetro, é o contorno dessa circunferência. Beleza? Então, tá aqui a fórmula. Você aplica essas continhas matemáticas, que é só vezes, né? Só multiplicação. E aí, nós vamos ter aqui um segundo exemplo, né? Agora, eu quero que você calcule o comprimento da circunferência. Olha só agora como é interessante. Eu quero que você calcule esse comprimento. Vou desenhar a circunferência de novo. Tá? Você vai aqui, desenha aqui. Faz o teu desenho. Aqui você tem uma ideia de como, o que é. E aí, gente, eu tenho aqui agora uma diferença da primeira questão. Porque na primeira questão eu tinha o raio, agora eu tenho o diâmetro. Vou fazer aqui mais ou menos no meio. E olha só agora como a questão são diferenciadas um pouquinho. Se esse diâmetro é 12, significa dizer que eu tenho aqui, ó, o raio, eu posso dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio da circunferência. Ó. Se aqui é o ponto central e aqui é o outro ponto, eu tenho 2 raios. Então, se esse raio aqui, o diâmetro todo é igual a 12, então esse raio vai ser igual a 6. E esse raio também é igual a 6, ou seja, 6 e 6, 12. Que é exatamente o que fala na questão. Então, nesse caso, eu já tenho o quê? Eu tenho que o comprimento da circunferência, sempre você vai usar 2 vezes π, que o π, colocando bem no cantinho aqui, ó, vai ser sempre 3,14. Nunca esqueçam desse detalhe. Multiplicado pelo raio. Que o raio da questão, ó, ele fala que o raio dessa questão é quanto? 12. Só que eu não sei quem é o raio, eu só sei quem é o diâmetro. Se o diâmetro é 12, o raio é a metade do diâmetro, ou seja, você divide isso aqui por 2, que dá igual a 6, que é o teu raio. Descobrindo isso, né, eu sei que o raio é 6. Então eu vou aqui no comprimento, é igual a 6,28. Lembra, ó, 2 vezes o π, eu pego 3,14 e multiplico pelo 2. Você não vai ser preciso fazer toda a vida isso, porque você já sabe que vai dar 6,28. Então eu pego aqui 6,28 e vou multiplicar agora, pessoal, pelo raio. Ora, o raio eu já descobri que é 6, então fica 6. Então o comprimento é igual. Vou multiplicar aqui 6,28 por 6, ó. 6,28 multiplicado por 6. Tá?
É importante saber a tabuada porque para você ganhar tempo, né? 6 vezes 8, 48, vai 4. 2 vezes 8, 16, 2 vezes 6 é 12. Com 4, 18. Vai 1. E 6 vezes 6, 36, com mais 1, 37. Beleza? Então aqui, o meu comprimento é 37,68 centímetros, tá? Centímetro. Então, esse é como encontrar o comprimento de uma circunferência tendo apenas o diâmetro. Então, toda vida que acontecer isso, você divide o valor do diâmetro por 2, né? Porque não precisa fazer tantas contas. E essa terceira questão aqui, gente, ela tem mais, um pouquinho de complexidade, tá? Por que ela é mais complexa? Porque ela diz assim, ó. Sabe-se que o comprimento de circunferência mede 31,4 ou 40 centímetros. Calcule o valor do seu raio. Então, nesse caso, eu quero o raio. Se eu estou atrás do raio, eu não sei quem é. O diâmetro da circunferência, não me interessa, né? Ele quer saber o comprimento. Eu sei que o comprimento é igual a 31,40 centímetros, beleza? Então, o raio ele não sabe. E se o comprimento é esse, você sabe que o π é um padrão que também é 3,14. Aí vamos lá agora, o que você vai fazer aqui? Você vai, se quiser, né? Não é obrigatório, mas é bom fazer para ficar um negócio melhor. Você traça aqui, faz o seu desenho, sua circunferência. Se você quiser traçar o raio, você traça ou não. Eu só sei de uma coisa, que eu não sei quanto é o raio. Então esse raio aqui, que eu vou traçar aqui no meio, é o que me procuram. Tá aqui o vértice, né? E tá aqui o raio. Eu não sei quanto é o raio. Mas veja bem. Você sabe que a fórmula sempre C é igual a 2 que multiplicado pelo π, que multiplicado pelo R. O π eu já falei que é quanto? 3,14. Então, o comprimento eu já tenho na questão. Ó. Então, você vai substituir quem? Esse C pelo valor dado na questão. Então, você pega 31,40 igual, ó, uma equaçãozinha do primeiro grau com uma variável R, que é o raio, vai ser 2 vezes π. Ora, na questão anterior, 2 vezes π vai ser sempre igual a 6,28. Então, essa continha aqui você pode gravar até como padrão. Então, vai ficar 6,28, que é 2 vezes o π, ó, 2 vezes o π, multiplicado pelo raio. Mas quem é o raio? Não sei. Então, fica como? Como é uma equação do primeiro grau e a variável está no segundo membro, eu posso fazer uma troca aqui, ó. E aí vai ficar 6,28 vezes o raio igual a 31,40. Aí, galera, você vai se deparar agora com equação do primeiro grau. Esse é como se fosse um x, tá? Que é a variável, que é o que eu quero. Vai ser igual a 31,40 dividido por 6,28. Gente, uma divisão com decimais e com muitas casas, com muito algarismo, né? Por 3 algarismos. Mas ela teoricamente parece difícil, mas não é. Entenda bem. Toda vida que eu for dividir um número que tenha a quantidade de mesma quantidade de casas, você não precisa usar essa vírgula. Você só elimina a vírgula, 3.140, e você vai dividir por 628. Então, se tivesse uma casa a mais aqui, eu completaria com 0, em qualquer uma das duas. Quanto menor a casa, eu não poderia. Então, eu completo com 0 para ficar igual. Então, nesse caso, como é que divide 3.140? Você vai aqui a conta e vai dividir por 628. Gente, dividir por 6 já é trabalhoso. Por 62, imagina por 628. Mas assim, ó, para você entender um pouquinho como é que faz divisões com maiores, você faz assim, ó. Como nas tabuadas anteriores você faz a do 6, a do 7, a do 8, você vai fazer também a tabuadinha do 628, ó. 628 vezes 2, porque vezes 1 é 628. 622, você faz uma mini tabuadazinha aqui. Mas é sempre assim, é o mais indicado. Você vai perder um pouquinho de tempo, mas você não vai errar a sua questão. Beleza? Vamos lá. Faz aqui só algumas 4 ou 5, que já vai me dar um parâmetro bem bacana aqui. Faço 5, vou fazer mais uma, né? 628 multiplicado por 6. Então, vai ter um número aproximado esse aqui, obviamente. Então, 2 vezes 8, 16, vai 1.
2 vezes 2, 4, com mais um 5. E 2 vezes 6, 12. Então, aqui deu 12.1256. 3 vezes 8, 24, vai 2. 2 vezes 4, 8. Não, 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. E 3 vezes 6, 18. Ok? Então, tá muito pouco ainda, ó. 3.000 para 1.000 e pouco. Então, teoricamente, vai ser por aqui. Mas vamos fazer todas. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 2 vezes 4 é 8, com 3, 11. Vai 1. E 3 vezes 8, 24, com mais 1, 25. Ainda continua pouco. Então, 5 vezes 8, 40. Vai 4. 2 vezes 5, 10, 14. Vai 1. E 31. Opa, encontrei aqui, ó, o mesmo valor. E observando, sempre numa questão que te dá o comprimento, para tu descobrir o raio, ou o diâmetro, você vai ter valores que são exatos. Dificilmente vai dar um quebrado, mas geralmente vai dar um exato. Então, aqui não precisa como multiplicar, né? Porque já encontrou. Então, vai ficar igual a quanto? Então, vai ser 5, né? Porque 5 vezes 628 dá 3.140. Diminuindo aqui dá 0. Então, eu descubro que o raio aqui da questão é igual a 5 centímetros. Ok? Então, espero que... Então, essa aqui é o resultado da questão, descobrindo o raio. Então, eu tenho o raio, eu tenho aqui o diâmetro, na questão 2, que foi apenas dividir, né, o diâmetro por 2, que era o valor do raio. E na questão 1, eu tinha uma questão básica de descobrir simplesmente o comprimento dela, tendo o valor do raio 3 centímetros. Beleza? Espero que essa primeira aulinha tenha auxiliado. E aqui tem algo sobre raio, diâmetro, corda e os ângulos central e inscrito, que um é a metade do outro. Então, para isso, você vai na página 17, 18 e 19 da sua apostila, tá certo? E vai resolver essas questões, que aí depois nós vamos fazer a correção. Um grande abraço e até a próxima videoaula.